a última fronteira da mente, o que a ciência ainda não conseguiu explicar. Imagine por um instante que você pudesse enxergar todos os pensamentos que passaram pela sua mente apenas hoje. Quantos deles trouxeram paz? Quantos despertaram medo? Quantos nasceram de lembranças que nem existem mais? Quantos foram criados por preocupações que talvez nunca aconteçam? O pensamento é invisível, não pode ser tocado, não ocupa espaço, não pesa um grama. Mas mesmo sendo invisível, ele pode levantar uma pessoa ou destruí-la completamente. Um pensamento pode construir uma família ou acabar com um casamento. Pode gerar uma grande empresa ou levar alguém à depressão profunda. Pode inspirar um ato de amor ou alimentar anos de ódio. Então surge uma pergunta que desafia filósofos, cientistas, psicólogos e teólogos. Afinal, o pensamento é real ou apenas virtual? A ciência avançou de maneira extraordinária. Descobrimos galáxias distantes, dividimos o átomo, mapeamos o DNA humano, criamos inteligência artificial capaz de responder perguntas em segundos. Mas existe um universo infinitamente mais complexo do que o espaço sideral, a mente humana. Ainda sabemos muito pouco sobre aquilo que acontece dentro de nós. Sabemos identificar substâncias químicas, impulsos elétricos, áreas cerebrais ativadas, mas nenhuma máquina consegue capturar um pensamento. Nenhum microscópio consegue fotografar uma lembrança, nenhum laboratório consegue pesar uma emoção. O pensamento continua sendo uma das maiores fronteiras do conhecimento humano. E talvez seja justamente aí que esteja a maior lição para a nossa geração. Vivendo cercados por informações, nunca houve tantos livros, tantos cursos, tantas universidades, tantos especialistas, tantos vídeos, tantas opiniões. Nunca o ser humano estudou tanto e, paradoxalmente, nunca vimos tantas pessoas emocionalmente cansadas, ansiosas, vazias e sem direção. Quanto mais conhecimento acumulamos, mais percebemos que ainda existem perguntas sem resposta. O ser humano tenta explicar a alma apenas pela química, tenta explicar o amor apenas pelos hormônios, tenta explicar a esperança apenas pelos neurotransmissores. Mas existe algo dentro de nós que ultrapassa qualquer fórmula. Existe uma dimensão que nenhuma equação consegue medir. Existe uma sede que não é intelectual, é espiritual. O homem moderno conhece o funcionamento do coração, mas continua sem saber por que seu coração dói. Conhece o cérebro, mas não consegue controlar todos os pensamentos que o atormentam durante a madrugada. Conhece o universo, mas muitas vezes desconhece a si mesmo. Quando uma pessoa recebe uma palavra de rejeição, essa frase desaparece no ar em poucos segundos. Entretanto, o pensamento produzido por ela pode permanecer durante décadas. Quando alguém perde um ente querido, o fato aconteceu apenas uma vez, mas a mente revive essa cena centenas de vezes. Quando um casal discute, as palavras terminam rapidamente, porém os pensamentos continuam alimentando a dor durante semanas, meses e até anos. É impressionante perceber que aquilo que não podemos tocar consegue governar aquilo que podemos viver. Um pensamento pode acelerar os batimentos do coração, pode aumentar a pressão arterial, pode provocar suor, tremores, insônia, angústia e até
crises de pânico. Como algo invisível consegue produzir efeitos tão concretos? Porque, embora seja imaterial, o pensamento produz consequências reais. E exatamente por isso, ele precisa ser cuidadosamente administrado. A última fronteira da mente. O que a ciência ainda não conseguiu explicar. Continuando, entretanto, existe um limite para todo conhecimento humano. Podemos estudar a mente durante uma vida inteira, mas jamais compreenderemos plenamente o coração humano sem olhar para aquele que o criou. Quem melhor conhece uma máquina? Quem a fabrica ou quem apenas a utiliza? Quem conhece cada detalhe do relógio é o relojoeiro. Quem conhece profundamente a mente humana é o Criador da mente. A Bíblia declara em Jeremias: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Deus nunca escondeu a complexidade do ser humano, pelo contrário, Ele revelou desde o princípio aquilo que somente agora muitos estudiosos começam a perceber. Existe uma batalha acontecendo dentro de nós. A maior guerra não acontece nas ruas, acontece em silêncio, dentro da mente. O inimigo mais perigoso nem sempre está do lado de fora. Muitas vezes está nas ideias erradas que permitimos permanecer dentro de nós. É por isso que a palavra de Deus nunca tratou apenas do comportamento. Ela trata da transformação da mente. Em Romanos capítulo 12 está escrito: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Observe que Deus não diz apenas para mudar atitudes. Ele começa pela origem de todas as atitudes, os pensamentos. Antes do pecado existir nas mãos, ele nasceu na mente. Antes da fé produzir milagres, ela nasce dentro da mente. Antes do perdão alcançar alguém, ele começa como uma decisão anterior. Tudo começa no invisível antes de aparecer no visível. Deus trabalha de dentro para fora. O mundo tenta mudar circunstâncias externas. Deus transforma primeiro o coração. O mundo oferece distrações. Deus oferece renovação. O mundo oferece entretenimento. Deus oferece propósito. Vivemos numa época em que as pessoas procuram respostas em todos os lugares. Procuram nos livros, nos influenciadores, nos filósofos, nas redes sociais, nas tendências do momento, nas tecnologias mais modernas. Não há problema em estudar. O conhecimento é uma bênção. Deus nos deu inteligência para aprender. A ciência salva vidas, desenvolve medicamentos, melhora a qualidade de vida e merece respeito. Mas existe um erro quando transformamos o conhecimento humano em nossa única esperança. Porque todo conhecimento humano possui limites. A ciência explica como o coração bate, mas não consegue ensinar completamente porque alguém continua amando mesmo depois de ser ferido. Explica como o cérebro funciona, mas não consegue fabricar paz. Consegue desenvolver medicamentos importantes, mas nenhum comprimido substitui uma consciência em paz diante de Deus. A tecnologia evoluiu muito, mas ainda não criou um remédio capaz de preencher o vazio da alma. Jesus conhecia profundamente a natureza humana. Por isso declarou: no mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele nunca prometeu ausência de problemas. Prometeu presença em meio aos problemas. Essa é uma diferença gigantesca. Muitos procuram uma vida sem sofrimento. Cristo oferece algo maior: caminhar conosco mesmo durante o sofrimento. Quando Pedro começou a afundar sobre as águas, não foi o vento que o derrotou primeiro, foi o pensamento. Enquanto seus olhos permaneceram em Jesus, havia estabilidade. Quando seus pensamentos passaram a alimentar o medo, o corpo apenas refletiu aquilo que já havia acontecido dentro da mente. Assim acontece conosco diariamente. Muitas vezes não somos vencidos pelas circunstâncias. Somos vencidos pela interpretação que fazemos delas. A última fronteira da mente. O que a ciência ainda não conseguiu explicar. Continuando, talvez hoje você esteja procurando respostas para perguntas que ninguém conseguiu responder. Talvez você tenha lido muitos livros, assistido inúmeras palestras, conversado com especialistas, buscado conhecimento em diversas áreas. Tudo isso pode ser importante. Mas permita-me fazer uma reflexão. Depois de toda essa caminhada, sua alma encontrou descanso? Seu coração encontrou paz verdadeira? Porque conhecimento sem direção pode produzir orgulho, informação sem sabedoria pode aumentar a ansiedade. Inteligência sem Deus pode construir máquinas extraordinárias e, ao mesmo tempo, deixar o homem completamente perdido dentro de si. A verdadeira sabedoria não começa quando acumulamos respostas. Ela começa quando reconhecemos humildemente que precisamos do Autor da vida. A Bíblia continua sendo o livro mais extraordinário já escrito porque não fala apenas sobre fatos históricos. Ela fala diretamente ao coração humano. Enquanto muitos livros envelhecem, a palavra de Deus permanece viva. Ela atravessou impérios, guerras, perseguições e gerações. Milhões tentaram desacreditá-la, mas ela continua transformando vidas. Não porque seja apenas um livro religioso, mas porque apresenta o único que conhece completamente o ser humano, Deus. O salmista declarou: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Não é apenas informação, é direção. Não é apenas conhecimento, é vida. Não é apenas teoria, é transformação. Por isso, antes de confiar completamente na sua própria mente, entregue sua mente àquele que a criou. Antes de acreditar em todo pensamento que surgir, compare-o com a palavra de Deus. Nem tudo o que pensamos representa a verdade. Nem toda voz interior merece ser obedecida. Existem pensamentos que precisam ser rejeitados. Existem mentiras que precisam ser substituídas pela verdade do Evangelho. E existe uma paz que nenhuma filosofia consegue produzir, porque ela não nasce da ausência de problemas, ela nasce da presença de Cristo. No fim da vida, descobriremos que não serão nossos títulos, diplomas ou conquistas intelectuais que sustentarão nossa esperança. Tudo isso tem valor nesta terra,
Mas existe algo infinitamente maior. O conhecimento pode iluminar a mente, mas somente Deus pode salvar a alma. A inteligência pode abrir portas, mas somente Cristo abre o caminho para a vida eterna. O homem pode aprender durante toda a existência, mas a verdadeira sabedoria começa quando humildemente dobra os joelhos e reconhece: Senhor, ensina-me os teus caminhos, porque somente tu tens as palavras de vida eterna. Que essa verdade conduza seus pensamentos, fortaleça sua fé e transforme não apenas sua mente, mas todo o seu coração.